Depois de muitos anos aposentado, Dr. Dolittle precisa se reunir com um grupo de animais e embarcar numa jornada repleta de tigres e dragões para recuperar o fruto do Éden e salvar a rainha da Inglaterra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história do filme Dolittle de 2020, então preparem-se, é hora do recap. Em Berkshire, um médico chamado John Dolittle fez muito sucesso graças à sua capacidade de falar com os animais, o que fez com que ele abandonasse a medicina para trabalhar como veterinário. Graças à sua enorme fama, o doutor recebeu um santuário da própria rainha da Inglaterra, que servia como consultório para que ele atendesse todas as criaturas que precisassem de ajuda. Lá, Dolittle conheceu Lily, uma exploradora por quem se apaixonou, levando a moça em viagens ao redor do mundo para salvar os animais que não tinham como se defender da maldade humana, adotando-os como parte de sua família. Assim, eles viveram felizes por muitos anos, até que em um certo dia, Lily decidiu partir em uma jornada acompanhada apenas de Polly, a arara do casal. Porém, durante a aventura, a moça acabou se acidentando e morreu sozinha no meio do mar, fazendo com que Dolittle parasse de atender as pessoas e se isolasse do mundo. Muitos anos mais tarde, um jovem chamado Tommy está caçando patos com seu tio quando avista um esquilo no topo de uma árvore. Querendo que ele se concentre, o homem pede para o garoto esperar os patos voarem para atirar em alguns deles. Mas quando chega o momento, Tommy fecha os olhos e erra o tiro de propósito. Ainda assim, ele acaba acertando o esquilo de raspão e seu tio lhe entrega uma faca para que termine o serviço. Porém, o rapaz se recusa a fazer isso e começa a seguir Polly, que alega saber quem pode ajudá-lo. Seguindo a arara, o garoto vai parar em frente ao portão do Dr. Dolittle. Mas como sabe que ninguém o atenderá, a arara leva o garoto até a entrada secreta, permitindo que ele entre no lugar que está repleto de animais selvagens. No santuário, Tommy se perde de Polly e acaba caindo numa armadilha enquanto tenta fugir de Yoshi, um urso polar extremamente brincalhão que começa a rir da cara dele. Dentro da casa, Dolittle é acordado pelos animais que o avisam sobre a presença do humano preso nas cordas. Mas por causa de sua fobia social, ele se recusa a interagir com Tommy, ficando escondido em um canto enquanto espera o garoto ir embora. Do lado de fora, o rapaz ainda está na armadilha quando é avistado por Lady Rose, a princesa da Inglaterra, que decide fazer uma pausa e ajudar o garoto antes de continuar com a sua missão. Juntos, os dois vão até a entrada principal, onde começam a bater na porta. Mas como Dolittle se recusa a abrir, Polly consegue convencer o gorila Titi a atender as visitas. Só que ele acaba se assustando com Tommy e desmaiando na entrada, deixando os humanos seguirem sozinhos. Lá dentro, Lady Rose encontra Dolittle escondido embaixo de uma mesa e revela que ele está sendo requisitado pelo Palácio de Buckingham para tratar da rainha, que está bastante doente. Ainda assim, o doutor continua firme no seu isolamento e tenta expulsar a princesa de sua mansão, porém é interrompido por Tommy, que lhe mostra o esquilo ferido. Bastante curioso, Dolittle pergunta como o animal se machucou, e o garoto conta que atirou nele, deixando o veterinário ainda mais desapontado com a humanidade. Ainda assim, ele aceita o pedido e ajuda o pequeno roedor, pedindo para que seus assistentes silvestres preparem a sala de cirurgia e apliquem a anestesia no paciente. Com tudo pronto, ele veste seu jaleco e pede para que Dab pegue o forceps. Porém, o pato demente não consegue diferenciar o instrumento de um pedaço de aipo ou uma cenoura, atrasando muito a operação. Fora da sala de cirurgia, Tommy vê Dolittle se comunicando com as diferentes espécies e diz que quer morar ali para se tornar um aprendiz do doutor. Porém, Rose o alerta de que foi a rainha quem cedeu o terreno como uma reserva natural. Sendo assim, caso ela morra, a escritura volta para a coroa britânica e o santuário será fechado para sempre. Mesmo extremamente relutante, Dolittle sabe que não tem para onde levar seus animais e decide partir em direção ao palácio para ajudar a monarca. Mas antes de sair, Jeep e Titi imobilizam e aplicam uma anestesia no doutor, deixando-o desacordado para que possam limpar sua barba, que virou um literal ninho de rato. Algum tempo depois, o veterinário encontra os adolescentes no salão principal e conta que decidiu ir até o Palácio de Buckingham para ajudar a rainha. Porém, como o garoto não faz parte da missão, ele ordena que Tommy volte para casa.
Decepcionado, o rapaz caminha até a saída e encontra a carruagem de Lady Rose, decidindo entrar escondido no baú e ir de penetra até a casa real. Sem saber que o garoto está escondido, Doolittle pega os seus pertences pessoais, enquanto os animais preparam seus equipamentos médicos. Porém, ainda falta uma última coisa para ser definida: seu meio de transporte. Completamente pirado, Doolittle sente que não poderia viajar em uma simples carruagem e tenta domar Plimpton, um avestruz de meia listrada que dá uma rasteira no médico. Porém, Yoshi consegue convencer a ave a levar o veterinário em suas costas, deixando espaço para os outros animais na charrete de Lady Rose. Após algum tempo de viagem, eles finalmente chegam no palácio e Yoshi é o primeiro a descer, deixando os guardas assustados. Porém, a princesa logo aparece e conta que eles são convidados da rainha e, portanto, devem ser tratados como tal. Nesse momento, Doolittle chega com Plimpton e acaba passando direto e escorrega pela sala de armaduras do palácio, derrubando todas as peças de metal. No quarto da rainha, Dr. Mudfly está tratando a monarca com algumas sanguessugas quando Lord Badley aparece para perguntar como está a saúde da monarca, recebendo como resposta que ela não durará mais do que uma semana. Pelos corredores, Doolittle e seus animais se aproximam dos aposentos reais, quando os guardas encontram Tommy escondido e começam a levá-lo como intruso. Porém, Lady Rose consegue ajudar, dizendo que ele é o aprendiz do veterinário, permitindo que o garoto fique no palácio por mais algum tempo. No leito da rainha, Doolittle chega com seus animais, que rapidamente tomam conta do lugar, além de pedir para que Jip cheire a monarca tentando encontrar qualquer coisa estranha. Com pouco tempo farejando, o cachorro sente que algo está errado e o veterinário enfia o rosto no aquário para perguntar para o polvo se ele viu algo de diferente, descobrindo que a rainha adoeceu após tomar um chá. Com a ajuda de Deb, Doolittle expulsa todos dos aposentos reais e mostra sua enciclopédia de venenos para Jip, pedindo para que o cachorro tente reconhecer o cheiro que sentiu na mulher. Após folhear algumas páginas, o veterinário descobre que a doença da rainha foi causada por uma planta conhecida como Flor de Belladonna, uma planta extremamente perigosa que irá tirar a vida da rainha em poucos dias, caso não encontre um antídoto. Para salvar a vida dela, Doolittle diz que devem coletar o fruto da árvore do Éden, enquanto se aproxima de um quadro, aproveitando a oportunidade para deixar um bicho-pau trabalhando como espião. Por fim, ele deixa Jip como cão de guarda, protegendo a rainha, enquanto pede para que Rose não permita que sua mãe coma nada preparado por outras pessoas. Com uma longa jornada pela frente, Doolittle coloca os animais na carruagem e dispensa Tommy, obrigando o garoto a voltar para casa contra a própria vontade. Mesmo depois de tanto tempo sem ver o sobrinho, o tio de Tommy continua bastante impaciente e ordena que ele vá se deitar, deixando o rapaz sozinho na cama quando Polly e sua amiga Betsy aparecem para resgatá-lo, levando-o para se tornar um aprendiz de veterinário. Com o barco prestes a zarpar, todos montam na girafa e partem em direção ao porto, sendo perseguidos por um grupo de policiais a cavalo. Para escapar, Betsy sobe em uma carroça e salta por cima dos muros da cidade, deixando os oficiais para trás e ficando com um caminho livre para seguirem até o porto. Porém, quando chegam lá, o barco de Doolittle já partiu e eles são obrigados a correr para uma ponte em construção. Para fazer com que Tommy alcance o barco, Betsy arremessa o garoto até um elevador de roldana e ativa o mecanismo para fazer o objeto descer. Mas o equipamento acaba travando por causa de um nó na corda e Tommy se vê obrigado a saltar, escorregando pelas velas e segurando no tecido entrelaçado para se balançar até cair dentro do navio. Mesmo furioso, Doolittle não vê outra opção senão aceitar Tommy na tripulação, deixando-o como responsável por toda a limpeza da embarcação. Em Buckingham, Mudfly está tentando descobrir o que o polvo disse quando Lord Badley aparece para dizer que está enviando uma fragata para seguir Doolittle, pedindo para que o médico comande a embarcação a fim de eliminar o rival, enquanto ele fica no palácio e dá um jeito de acabar com Lady Rose, deixando o caminho livre para assumir a coroa. Sem saber que estão na mira da Marinha Britânica,
Tommy fica observando Doolittle convivendo com os animais e tenta aprender a se comunicar com eles, o que acaba distraindo o veterinário no meio do seu treino de boxe com Titi e fazendo com que ele tome um baita soco na cara. Depois de um longo dia de viagem, Tommy está jogando algumas penas no mar quando avista um navio de guerra vindo na direção deles. Sabendo que não tem a menor chance de vencerem, Doolittle decide recuar. Porém, como seu barco é bem mais lento que as fragatas britânicas, ele emite um chamado de emergência pelo oceano, que rapidamente é atendido por uma gigantesca baleia azul. Assim que a criatura chega, Doolittle veste um escafandro e pula na água junto com Yoshi, engatando uma argola de pano na baleia e dando um sinal para que Titi o puxe de volta pro barco. Porém, Mudfly percebe que eles estão fugindo e começa a disparar contra o navio do veterinário, fazendo com que o gorila medroso solte a corda e deixe o doutor sozinho no mar. Tentando salvá-lo, Tommy corre até o convés e segura o cabo com todas as suas forças, puxando-o de volta pro navio com a ajuda de Yoshi, que salta pela nadadeira caudal da baleia e ajuda o garoto a salvar o veterinário. Mas por causa do arrasto, a corda começa a ceder e se parte na mão deles, caindo de volta na água. Ainda assim, Doolittle consegue se salvar e pula de volta pro navio, finalmente reconhecendo que Tommy pode ser útil. Dessa maneira, eles finalmente conseguem ganhar distância e escapar da fragata de Mudfly, ficando livres para irem até o Monte Verde, local onde Lily nasceu e guardou todas as anotações de viagens no diário. Em suas aventuras, a moça conseguiu chegar até o Fruto do Éden e traçou o caminho completo até a ilha onde a árvore está. No entanto, não será nada fácil conseguir o diário dela, pois o rei Hasuli, ex-sogro de Doolittle, guarda um profundo rancor pelo veterinário, culpando-o pela morte de sua filha. Por causa desse desafeto, o médico e seu aprendiz se disfarçam e entram no palácio sem serem notados. Porém, como a porta por onde precisam passar está trancada, Doolittle negocia com uma colônia de formigas, pagando 2 cubos de açúcar para que os insetos entrem no mecanismo de segurança e o desativem. Ainda assim, Hasuli coloca algumas barras de ferro tampando a passagem, tornando impossível que ele continue em busca do diário. Porém, Tommy consegue passar pelo vão e se oferece para continuar sozinho, contando apenas com a ajuda de uma libélula chamada James. Seguindo pelo corredor, o aprendiz de Doolittle chega no quarto do rei, que está infestado de leões, obrigando-o a seguir pelas pontes suspensas no teto para evitar chamar a atenção dos felinos. Com muito cuidado, Tommy consegue finalmente chegar na Câmara do Tesouro Real e começa a procurar pelo diário, enquanto James fica de olho nos leões. Entretanto, a libélula demente acaba pousando no bigode de um dos felinos, alertando a criatura, que dá um rugido que acorda Hasuli, entregando todo o plano e fazendo com que eles sejam capturados. Com um prisioneiro em mãos, o rei do Monte Verde diz que o diário é a única coisa que lhe restou de Lily, e que o homem não deveria ter vindo até seu reino. Mas agora que já está ali, Hasuli o culpa pela morte de sua filha e o condena a ficar na jaula com os leões. Antes de ir, o homem pega Tommy e acorrenta Doolittle no centro da cela, soltando um tigre de bengala chamado Barry para devorar o veterinário ainda vivo. Como já cuidou do felino, o doutor tenta convencê-lo de que voltou pois estava com saudades dele, fazendo a fera se deitar ao seu lado fingindo tê-lo perdoado. Porém, quando ele se aproxima, Barry revela que está apenas brincando e volta a atacar Doolittle, obrigando-o a utilizar seu relógio de bolso para refletir o sol, fazendo o tigre correr atrás do ponto de luz como se fosse um simples gatinho. No salão de banquetes, Tommy vê James pousando em uma maçã do amor e pede para que a libélula vá até o barco para pedir ajuda a Polly, fazendo com que a arara lidere o grupo de animais para resgatar Doolittle, distraindo os humanos com uma banana de dinamite que explode todo o arsenal do castelo. Enquanto Hasuli e seus homens correm achando que estão sendo atacados, Barry se cansa de perseguir o pontinho de luz e avança com tudo para cima de Doolittle, obrigando Polly a voar no rosto do tigre para cegá-lo, sendo nocauteada rapidamente. Nesse momento, Titi vê Barry prestes a devorar seus amigos e quebra as barras da jaula, entrando no lugar para enfrentar o tigre e salvar os companheiros. Mesmo sendo extremamente medroso, o gorila vai com tudo para cima do predador e utiliza toda a força dos seus braços para imobilizá-lo, acertando uma baita joelhada nas partes baixas que deixam Barry totalmente desorientado.
Nesse momento, Tite salta nas costas do felino e começa a apertar sua garganta, que o coloca para dormir em poucos segundos. Do outro lado do palácio, Tommy aproveita que todos estão distraídos e vai até a sala de tesouros para pegar o diário, correndo bastante animado em direção ao Doolittle. Porém, assim que ele pisa no porto, a marinha britânica aparece e rende o garoto, a mando de Mudfly, que rouba o objeto de suas mãos. Com a posse do diário, o médico de Buckingham entra no bote e emite um sinal para que seus homens destruam o navio do veterinário, obrigando os animais restantes a pularem na água para não naufragar com a embarcação. Como não sabe nadar, Plimpton começa a afundar assim que toca na água. E Yoshi precisa mergulhar para salvar o avestruz, levando-o para a margem enquanto o barco se perde no fundo do oceano. Totalmente derrotado, Doolittle se reúne com o restante do grupo e diz que ficará em Monte Verde a partir de agora, trabalhando como médico e veterinário oficial da ilha. Mas Hasselly aparece e o acusa de ter perdido o diário enquanto escolhe uma lâmina para finalizá-lo. Depois de escolher a espada, ele se aproxima de Doolittle e diz que tem muita vontade de tirar sua vida, mas também diz que o amor por sua filha é maior e decide permitir que ele continue a jornada, dando-lhe um barco de presente para que eles continuem em busca do objetivo. Mesmo com o navio caindo aos pedaços, o grupo de humanos e animais seguem para o alto mar. Porém, como não sabe para onde deve ir, Doolittle envia algumas baleias para rastrear a embarcação de Mudfly, seguindo a orientação delas até chegar na ilha onde a árvore do Éden está. Assim que chega no lugar, o grupo do veterinário começa a escalar a montanha até encontrar uma caverna cheia de fungos bioluminescentes. No entanto, a luz acaba alertando os homens de Mudfly sobre sua presença. Com todos sob seu poder, o médico de Buckingham pede para Doolittle a localização exata da árvore. Porém, como ele também não faz a menor ideia, Mudfly pega uma bandeira do Reino Unido e finca no chão, enquanto diz que irá revolucionar a medicina mundial com o poder do fruto. De alguma forma, isso ativa alguns fungos avermelhados que revelam um dragão gigantesco adormecido no teto. Ao ver os inúmeros humanos, a criatura alada começa a cuspir fogo e Doolittle salva Mudfly, empurrando-o para longe das chamas e fazendo o médico acreditar que foi salvo para viver uma vida de gentileza e generosidade. Porém, o demente acaba caindo sozinho no abismo. Desesperado, Deb acaba colocando um ovo para fora, enquanto Doolittle tenta bolar uma rota de fuga. No entanto, Yoshi acaba ficando preso sob a cauda do dragão, e eles precisam dar um jeito de libertá-lo antes de partir. Para isso, Plimpton bica a criatura como se não houvesse o amanhã, enquanto o veterinário tenta enfiar um punhal no animal lendário. Porém, isso só serve para fazer a atenção da criatura se virar para Doolittle, que é apanhado pelo monstrengo que continua incendiando o exército britânico. Após lidar com todos os humanos, o monstro voador se vira para o veterinário na intenção de eliminá-lo. Mas Doolittle vê o crânio de outro dragão no canto e diz que entende a dor que a fêmea está passando, pois passou por algo muito parecido quando sua esposa se foi. Ainda assim, a criatura está decidida a acabar com ele e espelha um monte de lambreca no veterinário antes de cuspir seu jato de fogo. Mas, de repente, a criatura começa a se sentir muito mal e solta Doolittle, ordenando que todos vão embora, pois não são dignos de terem o fruto do Éden. Percebendo que ela está com muita dor, o veterinário se aproxima da fêmea e toca o seu abdômen, descobrindo que o estômago dela está bastante danificado e prestes a infeccionar. Ou seja, eles precisam realizar uma extração de emergência para salvar a vida dela. Para isso, Yoshi e os outros a colocam de lado e Deb traz um alho poró para que Doolittle realize o procedimento, livrando o estômago da fêmea de uma gaita de fole, dezenas de armaduras e outras tranqueiras que ela comeu durante o último século. Após o procedimento, o dragão decide retribuir o favor e mostra a passagem para a árvore que está repleta de frutos, permitindo que eles retirem uma amostra e levem de volta até a rainha, que nesse ponto já está nas últimas. Acreditando que seu plano deu certo, Lord Badley inicia o discurso fúnebre e se prepara para anunciar a morte da monarca. Porém, Doolittle consegue chegar a tempo e mostra que conseguiu o fruto para fazer o antídoto.
Furioso, Badley ordena que prendam todos e os guardas reais começam a cercá-los, fazendo com que Dolittle arremesse o objeto para Harry, que espreme a fruta, derrubando a essência do Éden sobre os lábios da rainha, que acorda quase que instantaneamente, sendo curada como num passe de mágica. Percebendo que não tem pra onde fugir, Badley finge estar feliz e agradece Dolittle por ter salvado a líder do Reino Unido. Porém, o veterinário vai até o bicho-pau, que revela pra todos que o Lorde é o culpado do envenenamento da rainha, além de contar que o frasco com a essência de Belladonna está escondido no bolso dele. Sem saída, Badley pega o punhal de um dos guardas e tenta fugir antes de ser preso, mas Yoshi e Deb conseguem distraí-lo enquanto os outros Lords conseguem capturá-lo e o levam direto pro calabouço. Com isso, Dolittle volta pra casa e reabre os portões do santuário para atender as pessoas. Mas diferente de antes, que fazia todo o trabalho sozinho, hoje ele pode contar com o seu aprendiz Tommy, que um dia se tornará um veterinário tão bom quanto ele. Galera, mas e vocês, o que fariam se pudessem falar com os animais? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!